Bem-vindos então a mais um Conversas do Centenário, desta vez com Domingos Garcia. Ele que já foi um pouco de tudo, tratador de relva, seccionista, responsável pela área de marketing e também de comunicação mais à frente, já fez um pouco de tudo nesta história do Amora. Sr. Domingos, vamos começar precisamente pelo início. Primeiras recordações é que tem do Amora? O que é que se lembra do Amora? Como é que começou a sua ligação com o Amora? A minha ligação começou quando eu vim para cá em 75. Puseram-me a vender cartões do luto, andar à sede do Amora, vender cartões do luto à noite. Daí passei à comissão de campo, com o Zé Albano, com o Tino, com o João Alminhas, com o Manuel da Luzia. Não sei se está a escapar algum. Mas isso naquelas instalações junto à Marginal, onde foi o banco depois a seguir, ao pé do jardim. Sim, e aqui, que ainda era o campo pelado, quando nós marcávamos o campo de manhã para os miúdos, tínhamos de ir a correr para casa para almoçar, para vir ver o jogo à tarde. Muito bem. E isto, nestes anos 70, o Sr. Domingos ainda acompanhou aquelas subidas da terceira à segunda, depois os anos na segunda. E como é que eram essas equipas? O que é que se recorda dessas companhias todas? Dos Albuquerques, dos Maretas, dessa gente toda? Recordo-me bem, convivi com eles, era de gente na altura. Pronto, quando foi e depois, mais adiante, quando subimos à primeira divisão, com o Mourinho, o Félix, o pai do Mourinho. Então aí já era tesoureiro adjunto. Da direção? Da direção. Era o Leitão, que era amigo do Dorives Pereira, atual presidente, quando subimos à primeira divisão. E era o Leitão, que era da Almada, o tesoureiro. E eu era o adjunto, ele só vinha cá quando havia jogos. O resto tinha eu que tratar. Que resolver. E como é que era o presidente Dorives Pereira? Já várias pessoas me contaram coisas muito diferentes, cada um se calhar teve uma experiência diferente. Eu, normalmente, quer dizer, ele é que pagava, ele é que passava os cheques, aí eu não metia nisso, porque ele é que fazia isso tudo. Ele próprio é que passava os cheques e mandava o Leitão entregar, o tesoureiro principal, entregar os cheques aos jogadores. E pronto, foi uma subida que fomos para Coimbra. Eu ia com eles, tive que sair em Alcântara para ir comprar pitons para a relva, que nem isso havia, ninguém se lembrou. Tínhamos botas sem pitons. Era pitons, mas não era para a relva. E então isto porque ainda jogávamos num pelado nessa altura. Sim, depois saí em Alcântara, fui comprar os pitons à Rua dos Anjos, uma casa que estava ali de desporto, não me lembro agora a casa. E outro dia de manhã fui com o Zé Albano. Sim. Fomos ter à Coria entregar os ditos pitons para eles e poderem jogar. E foi bom, olha. Fomos campeões em Coimbra. Muito bem. Então, quer dizer, a equipa estava no hotel em Coria, é isso? Isso. E você foi lá entregar e montar pitons nas botas dos Não, eu não montei. Estava lá o roupeiro também. Eu só transportei, levei os saquinhos dos pitons para eles porem nas botas. Muito bem. Porque eles não tinham pitons de alumínio, era aqueles pitons. Sim. Então, e falou aí no Zé Albano, havia nessa altura uma trupe, basicamente, que era o Zé Albano, o Tino, o Selénio, você, o Zé Manel. Quem é que eram os marretas e onde é que apareceram os marretas? O João Alminhas também, o Machicha, o Aguinaldo. Pronto. Como é que isso surgiu? Como é que surgiram os marretas? Os marretas surgiram, o já falecido Machicha comprou umas camisolas que já devem ter visto, umas camisolas à riscas branco e azul, e pôs à frente marretas. E aquilo ficou, o Mourinho, o Félix,
é que nos pôs a alcunha dos Marretas. Nós acompanhávamos o Amora para todo lado, quando foi da subida. E então ele, Marreta, ele começou-nos a chamar os Marretas e ficou assim. Muito bem. E é famosa aquela fotografia no Corete em que vocês estão a levantar o presidente Dorives Pereira aos ombros, não é? Sim. Estou eu, está o Selene, o Aguinaldo está um bocadinho mais à tarde, esses dois já foram, e está o Zé Barbeiro, de um lado e estou eu do outro. Muito bem, muito bem. Como é que foi esse dia aqui no Corete? Tem ideia da... Ali foi para a noite, olha, foi, eu já nem me lembro, foi uma noitada, foi até de manhã. Com os jogadores e o treinador não, porque o treinador, coitado, já tinha uma certa idade, foi-se embora. Mas diretores e jogadores foi a noite toda. Muito bem. Havia esse elemento de contentação. E depois como é que foi acompanhar? Os Marretas continuaram a acompanhar o Amora na primeira divisão? Acompanharam, só que chegou a uma altura que a malta começou a desaparecer, um para um lado, outro para o outro e pronto. Eu e mais dois ou três, o Tino e o Zé Albano e isso, continuámos sempre com as camisolas nos jogos, mas depois chegou uma altura, pronto. A coisa normalizou-se e cada um via o jogo à sua maneira. Era a claque do Amor, em todo o lado. Muito bem. E nessa altura, como é que o Sr. Domingos começa a acompanhar o futebol mais jovem? Comecei malta disto, por causa do meu filho, mas não. O meu filho tinha 3 anos quando eu entrei para sócio do Amor. 3 anos. E já na altura que eu formei aquela equipa do Amigos da Amora, que tu também estiveste lá. É que é verdade que eu também fazia parte. Eu não sabia o que é que ia dar. Eu já pertencia à secção juvenil. Comecei a entrar para a secção juvenil. Pronto, eu gostava, comecei a entrar, iniciados, juvenis, júniores, fazíamos isso tudo. E éramos uma equipa que íamos rolando. Sim. Uma vez dos júniores, outra vez dos iniciados, outra vez dos juvenis. E sempre nos demos bem, era uma equipa boa. Muito bem. E como é que essas experiências dos Amigos do Amora, como é que o levam ao futebol do Amora? Começou por que escalão? Quem é que eram as equipas que acompanhava? Lembra-se quem é que eram os seccionistas, os seus treinadores? O seccionista era eu sozinho. E o treinador era o Vítor Martins, da Torre. E tínhamos o apoio da associação, porque nos jogos tínhamos um pequeno subsídio que é para as deslocações, pronto. Mas isso depois foi gasto. Ao fim tivemos um prémio, ganhámos as equipas todas que entravam, eram 11, certo. Não estou a ver todos, era o Seixal, o Corroios, o Casal de Marco, o Pinhal dos Frades também. Pinhal dos Frades, o Quinta da Princesa. E fomos todos jantar à cabaça. Fomos jantar. Eu lembro-me disso. Com esse dinheiro juntámos e fomos jantar à cabaça. Muito bem, muito bem. E depois, entretanto, entra naquilo que é o dia-a-dia do Amora, mas estava-me a contar que, entretanto, descemos de divisão, da primeira divisão, e a partir daí as coisas começam a ganhar um rumo mais esquisito. Conte-me lá a história da relva e do seu abandono na relva, quase, como estava a dizer. Olha, aquilo foi um descalabro. Fomos da primeira à terceira. No último ano era o Fernando Pérez o treinador, quando fomos para a terceira divisão. Abandonaram, não sei, já não me lembro, certos diretores, era o Mário Rui, o Zé Pereira, alguns que eu hoje nem sei, nem me lembro, alguns que eles não fizeram caso nenhum. Deixaram-me agarrado ao Amora, eu comecei a olhar para a relva, não via ninguém a tratar da relva. Havia uma estrutura metálica que era do Sol e Marreis, o Pital veio buscá-la, zangou-se com o Mário Rui, qualquer coisa, veio buscá-la, ficámos sem sistema de rega. Fomos à Piedade comprar uma mangueira de 80 metros, partia ao meio, um crivo enorme para a mangueira, andava 3, 4 horas a regar a relva. A regar a relva. E pronto, eu tinha trabalho por turnos, quando
quando entrava às 5 da tarde, vinha de manhã, estava aqui das 7 até aí ao meio-dia. À noite saía do trabalho às 5, vinha aqui até se ver. Muito bem. Foi esse tempo. E depois, entretanto, estamos já nos anos 90 e a coisa ganha ali outro impulso no final dos anos 80, aliás, com aquelas temporadas em que chega aqui o Jorge Jesus e começam a aparecer outros jogadores com outra qualidade. Como é que foi acompanhando isso? O que é que fazia nessa altura? Nas direções? Nessa altura era dirigente, mas estava ainda na secção juvenil. Depois, quando comecei a ir quando tratei da relva, o Mário Rui puxou-me para ir para o departamento de futebol sénior. Que eu 15 dias antes de começar, quando começaram os treinos do Amora, a preparação, tirei 15 dias das minhas férias para fazer o almoço para os jogadores. Onde é hoje o Cristino, na pré-época. Certo. Quer dizer, 15 dias das minhas férias foi para isso. Foi para trabalhar para que houvessem as refeições. Pois, né? eles iam aqui para o Cerrado, vinham aqui para o Cerrado e depois do Cerrado era ali o almoço, onde é hoje o Cristino, que não havia lá nada. Muito bem. E, entretanto, como é que acompanhou essas pessoas, os dirigentes da altura, o treinador Jesus? Tem recordações dessa altura? Como é que eram esses tempos? Sei que ele estava no Almansilense como jogador e fomos lá jogar e o Mário Rui contratou para vir para aqui para o Amora como treinador. Ele veio para aqui como treinador e nesse ano, esse ano ou foi o outro a seguir que ele teve cá, que o meu filho, o primeiro ano de série, foi treinado por ele. Muito bem. Muito bem. Entretanto, dá-se essa feliz coincidência do Domingos, filho, começar também a jogar no Amora. Na altura, quando isso aconteceu, como é que o Sr. Domingos se sentiu? Imagino eu, contente, não é? Sim, senti-me contente que na altura daquela equipa de júniores que subiram, foi o único que ficou no plantel do Amora. Uhum. E pronto, não quer dizer que não houvesse mais com capacidades para isso, mas pronto. Foi o que ficou. O Jesus viu, não sei o quê, e ficou. Só que eu tive um pequeno desgosto. Foi quase no meio da época, o Jesus, combinado com o Mário Rui, emprestaram o Domingos ao Seixal. Sim. E eu aí não gostei muito, nem nunca fui ver jogo nenhum, porque eu não tinha coragem para ir ver o meu filho ao Seixal. Muito bem. Como é que o Sr. Domingos vivia essa rivalidade? Já percebi que não ia ao Seixal, mas como é que eram as rivalidades nessa altura? O que é que havia para lhe motivar essa questão de Seixal? Era a rivalidade, era as pessoas, era o quê? As pessoas em si não têm razão de queixa. Era aquela rivalidade que havia uma pessoa que, por exemplo, quando subimos à primeira divisão e o Seixal foi para a terceira, havia uma pessoa que ia ali ao Laranjeiro comprar foguetes e eu ia mandar foguetes ao Cabo da Marinha direcionados ao Seixal. Era? Era. E depois até formámos uma quadra, vamos lá ver se eu me lembro. Eu tenho grande vaidade e tenho um grande prazer em ver o Amora subir e o Seixal descer. E isso era cantado nos jogos, imagino que... Era. Muito bem, muito bem. Então, nesse caso, e depois voltamos então às ligas de divisão de honra e por aí afora, e voltamos outra vez a ter problemas, ficamos sem direção, Mário Rui acaba por sair, mais tarde falecer, e depois, entretanto, o Amora entra ali numa comissão diretiva, em que nessa altura já eu comecei a fazer parte também da estrutura dirigente do Amora, e encontro aí o Sr. Domingos também, já mais ligado à parte do marketing, dos produtos, do merchandising. Conte-nos lá como é que era essa aventura. Sim, eu da parte do marketing estive com o Manuel Gonçalves. Aliás, eu estive com os presidentes todos, desde que cheguei cá, desde 75. E depois o Manuel Gonçalves, pronto, indicou-me, pediu-me, olha, tu tens conhecimento com muita gente, se fosses para o marketing e tal, fazemos aí uma publicidade jeitosa, com descontos, para pagarem 2, 3 vezes cada anúncio e tal.
Eu sei que ao fim de um mês e tal, tinha o campo cheio. Estava publicidade. O campo que, diga-se, as paredes eram a publicidade era pintada na parede. Era pintada. E depois tínhamos só para o pintor, era 25 contos, na altura ainda em contos, cada anúncio. Nós levávamos uma média de 150 contos. Podia pagar, mas já estava incluído os 25 contos da pintor. Pintura. E nós se quiser pagar, paguem 2 vezes ou 3, conforme quiser. E assim fazíamos, pagavam em prestações. Só para as pessoas terem noção, aquilo que hoje em dia se faz com uma lona, na altura era um trabalho manual. Vinha primeiro desenhar, fazer os traços do anúncio, das letras, dessas coisas todas. Sim, não me lembro já do rapaz que era um rapaz que tratava disso. Pronto, recebia um X por cada anúncio. Pronto, e era eu que tratava da coisa. Muito bem. Contratava, fazia negócio com ele. E até pessoal que não era daqui do concelho, um até que era do Seixal, muito seixalense, vou gostar do Seixal, pôs um anúncio aqui que era um stand de automóveis no Laranjeiro, que é a MCAR. Certo. Já não me lembro o nome dele. Muito bem. Entretanto, entramos naquela fase também, mais à frente eu recordo-me termos feito e vendido desde bandeiras, cascóis e coisas assim do género, e depois, entretanto, mais à frente, já nos anos 2000, voltamos a ter o filho Domingos a jogar no Amora, depois de ter feito a carreira também noutros clubes, no Lessa e por aí afora. Nessa altura, achou bem ele ter regressado aqui no Amora ou achava que ele ainda podia ter feito mais outro percurso? Não, ele fez o percurso que bem entendeu, além de ter conhecimentos que podiam levá-lo mais além, mas ele nunca quis ser apoiado, quis ser ele a seguir por ele próprio. Mas ainda voltando atrás, à publicidade, tínhamos uma casa de produtos do Amora que eu mandei fazer a um amigo meu na Casa das Bandeiras. Das Bandeiras em Lisboa. Camisolas, cascóis, ainda lá tenho grelhardetes dessa altura que o homem me deu, bandeiras, tenho lá ainda uma bandeirazinha branca que ele me deu, daquelas pequenas, mas não foi nada que não entrou no negócio, foi ele que ofereceu. E tínhamos a loja azul, que hoje está lá, mas sim, onde é hoje os veteranos era certo. A loja azul. A loja azul, eu lembro. Era a loja azul. E tínhamos aí tudo, desde emblemas, pinos, tudo cascóis, camisolas, tínhamos tudo. Isso no final dos anos 90, que eu lembro-me disso, 98, 99, sim, 2000, sim. Nessa altura. Muito bem. Entretanto, foi deixando progressivamente de participar diária e semanalmente no Amora, até porque depois a sua idade também foi levando a isso. Entretanto, passou a ser espectador. Como é que tem assistido a estes últimos 10 anos da Amora? Tivemos ali aquelas direções do presidente José Mendes, como é que acompanhou essa altura? Com o José Mendes trabalhei só 6 meses. Ele teve cá alguns anos, mas eu só trabalhei 6 meses. Porque nós na altura tínhamos um presidente, quando era o Mário Rui, que eu quero proximamente, tudo bem, ele é que sabia, tudo bem. E o José Mendes estava aí pelo mesmo caminho, que eu não tenho nada a dizer do José Mendes. Só que ele, pronto, as opiniões para ele só valiam as dele. Certo. E eu não gosto de trabalhar assim. Mas sou amigo dele, tudo bem, não há problema nenhum. Mas pronto. E entretanto, o clube entra novamente num período complicado e em 2013 surge o Carlos Henriques. Já conhecia o Carlos ou conheceu o pai dele, o Cesário? O Cesário ainda trabalhei na direção com ele. Ele ainda chegou a pertencer à Associação de Setúbal, quando estava no Amor, ainda me lembro dele, de trabalhar com ele. O Carlos Henriques, lembro-me dele como jogador, ele teve lembro dele estar nos Olivais a jogar, Sport Lisboa, Olivais e Mescadinho. E pronto, ainda me lembro dele vir para aqui, mas assim, ligado assim ao Amora, só
só me lembro depois dele ser presidente. Muito bem. Entretanto, tem sentido algumas melhorias, estamos aqui numas instalações novas, atualmente com estes anos todos de sócio, desde os anos 70 para cá. Como é que vê o Amora nesta fase, com este campo, com esta equipa, com esta situação que temos agora? Eu queria e desejo que o Amora continue assim nesta linha, porque o Amora em si, sou só ligado aos dirigentes do Amora, eu não podia estar no estado. Eu realço aqui as pessoas que estão aqui à frente disto, isto é, na parte monetária. O Carlos Henrique, tudo bem, está tudo, também a organização também é dele, tudo muito bem. Mas se isto continuar assim, estou satisfeito. Esta obra que está aqui é uma grande obra e pronto, eu nunca esperei que isto chegasse a este ponto, mas pronto, ainda bem que ainda estou vivo. Ainda tem, para ver isto. Eu no outro dia falava com o José Manuel Bordonhos, que é mais velho do que você, que diz que o sonho que ainda tem é continuar a trabalhar, apesar da sua idade já de 85, 86, continuar a trabalhar e ver o campo da Medideira levantado daqui a 3 ou 4 anos. E você? É o que eu esperava, é o que eu espero. Eu já não, pronto, já era para ter sido, ainda não foi. Agora vamos lá ver, mas nós temos um problema que já se falou, por causa do ano que vem, não podemos jogar, o campo tem que ser remodelado, porque não podem lá jogar no estado em que está o campo, certo, acho eu, certo. É o que se falou. E também não podem jogar no sintético. No sintético. A equipa feminina dos séniores também não pode jogar no sintético. Portanto, temos ali um bico de obra que tem que andar o mais depressa possível. Muito bem, muito bem. Então eu agora queria voltar um bocadinho cá atrás para perceber que histórias, voltamos aos marretas novamente, que é uma das coisas mais icónicas que nós temos e já não temos muitas pessoas que possam falar delas. Que histórias é que era essa? Eu ouvi dizer que vocês cotizavam e iam ver jogos fora, a Évora, ao Algarve. Quem é que era o motor disto tudo? Era o Zé Albano porque tinha o carro? Como é que isto funcionava? Era o Zé Albano e depois era eu, que eu tinha um jeep, podíamos ir para todo lado. Chegávamos a ir para o Algarve e, por exemplo, no mesmo dia da bola nós ficávamos no caminho, não nos aventurávamos, porque a gente não tinha assim serviços que obrigassem a estar aqui o dia a seguir. Nós por vezes ficávamos no caminho. Mas pronto, o Zé Albano foi um grande homem neste sentido, não tirando o mérito aos outros, que levou isto. Eu sei de tantas coisas que ele fez ao Amora. Então, mas é assim, não temos muitas pessoas que nos possam contá-las. Diga-me lá uma ou duas daquelas que se lembra que se você não as contar, mais ninguém as conta. Eu sei que no tempo do Zé Mendes a equipa queria ir jogar à Madeira e, como sabes, a Federação pagava as passagens, mas a estadia era à conta do clube, a comida e isso tudo, e o Zé Albano lá ia a equipa para pagar essas coisas. Com a sua... Ele é que fazia, pronto, pediu-lhe, ele ia, e a equipa nunca ficou cá por causa disso. Muito bem. Isso eram os tempos ainda da empresa dele, da Costol, não é? Costina. Costina. Que era, ele era também, penso que nunca foi presidente do Amora, mas no entanto era sempre um dirigente muito presente aqui na Amora e era uma pessoa estimada por muita gente. Já nessa altura dos marretas o era? Ou... Era, e antes disso, quando eu vim para cá em 75, para a Amora, foi nesse ano que eu entrei para sócio do Amora e logo como diretor, tipo Fogal, pronto, para trabalhar. Nessa altura trabalhava-se. A gente trabalhava, a gente é que fazia obras de campo, a gente é que marcava o campo. Era uma comissão que tínhamos de campo, onde estava também o Zé Albano e os tais que eu já lhe falei. Mas o Zé Albano foi o homem que comprou o equipamento
quando foi os amigos da Amora, certo. eu disse, nós vemos que saíram o Botelho, o Bruno Caires, o Pedro Amora, o Domingos também. Sim. Esses jogadores vingaram, podiam vingar mais alguns. Sim, nós tínhamos um avançado também bastante razoável, que era o Filipe, que morava aqui na Medideira, que o pai trabalhava na Cabaça também, não é? Sim, o Filipe e o filho Zé Pequeno, como é que ele chama? Também. Sim, não me lembro agora o nome, mas sei. Também coisa. E depois eu falei com o Zé Albano e disse, isto assim, há aí tantos miúdos, o Amora não tem equipa de infantis, na altura não havia. Não tem infantis, há miúdos aí que podem vingar e não sei o quê, para o Amora, não sei o quê. Trata lá disso que eu cá estou. Sim. E nós íamos muitas vezes para os jogos com vocês. No Claro. carro dele, aquele carro azul grande que ele tinha, não é? Era um tal, era um Ford. E daí era eu que transportávamos, era eu, o Tino, o Zé Albano, o Nicolau às vezes que Também uma vez ou outra, sim. também. Muito bem. Mas pronto, ele prontificou-se, anda aqui uma mosca, prontificou-se, trata lá disso tudo, comprou o equipamento que a gente vai entrar. Muito bem. Fui à Associação de Setúbal saber como é que era, estava lá o nosso amigo Malta, e disse, isto assim, o Mário Rui não quer entrar com uma equipa que seja a Amora Futebol Clube, e então a gente tem que inventar outra coisa. E foi o Zé Albano que deu a ideia. Então os amigos da Amora, não era do Amora, os amigos da Amora. E ficou os amigos assim da Amora. Entrou. Muito bem. E já agora, vamos falar também de uma pessoa que não há muita gente que possa falar. O Rui Belchior, no outro dia, falou-nos dele, que era o Sr. Vítor Martins, que era um personagem que também teve uma importância naquela altura, nos anos 80, aqui na Amora. Quem é que era o Vítor Martins? Eu conheci o Vítor Martins a treinar. Treinou iniciados, treinou juvenis e depois foi-se embora, não sei porquê. Foi quando ele depois treinou a equipa dos amigos da Amora. Certo. Ele é que se prontificou, não havia ordenado, não havia nada para nem subsídios nenhuns. Ele prontificou-se a isso. O Amora também lhe deve um bocadinho. Como é que era essa pessoa? Era simpático, rude, era... Não, era simpático. Claro que os jogadores às vezes têm que se falar de uma maneira que, pronto, havia miúdos que nunca vi um miúdo mal disposto com ele. Ele dava a volta aos miúdos de uma maneira que todos gostavam dele. Muito bem. E das pessoas com quem o Sr. Domingos aqui trabalhou, não de treinadores, não de futebol, mas de colegas, de direção, de secções, de comissões, quem é que foram as pessoas que se recorda assim com melhor saudade ou com mais simpatia? Olha, o Zé Albano, o Tino, toda a gente conhece o Tino, claro. O João Alminhas, havia alguns que colaboravam, mas não queriam entrar no esquema, o Manuel da Luzia, há alguns que posso me esquecer, mas principalmente o Serafim. Sim, sim, é verdade. O Serafim também deu muito ao Amora. Verdade, muito simpático. Um bocadinho assim, um bocadinho rude. Sim, mas era a forma dele. No bom sentido. Era a forma de... Hoje, aqueles miúdos que entravam para o campo e não sei o quê, ao intervalo e isso tudo, com ele nem entrava ninguém. Não deixava entrar ninguém. Nem com o relevado, nem com o plano. Não o campo era ninguém. Para jogar e ponto final. Sim, era só isso. Destes anos todos que foi passando aqui no Amora, que situações é que teria feito de outra maneira, agora vistas à distância, ou o que é que acha que poderia ter feito de outra maneira? Por mim, eu nunca tive problemas com ninguém, dei-me sempre bem com as pessoas, só havia uma coisa que nós tínhamos, tive um problema uma vez que fomos dormir aos Zimbros, levámos o comer do centro de formação e fomos lá dormir. Eles não estavam a fazer comer, era no inverno, não estavam a fazer comer na altura, e eu fui lá à noite ter com eles para levar o jantar.
e depois eles davam o pequeno almoço porque tinha a dormida e tinha que se pagar a dormida. E aí aconteceu uma coisa assim um bocadinho chata, porque saíram todos, saiu o Mário Rui, saiu o Zé Pereira, saíram todos, foram-se embora, eu fui o último a sair, que era os arrumos e as manutenções. Estava lá, e cheguei à recepção e deparei-me com, olha, o presidente do Amor e mais não sei o quê estiveram aqui, disse que iam ao carro buscar cheque, não sei o quê, e nunca mais os vimos, eles desapareceram. Sim, e agora como é que eu vou fazer isto? Epá, o mais que eu posso fazer é ir ali ao carro a ver se eles estão lá e coisa, e já cá venho ter com vocês. Ora, eu, na altura, pá, não ia prevenir nem nada. Eu fiz a mesma coisa que eles fizeram. Quer dizer, deixaram-me lá agarrado para eu pagar as despesas. Isso era histórias mesmo desse tempo. Pá, é histórias desses. E cheguei a ir a certos, o Matias também já explicou algumas, eu cheguei a ir a certos sítios, às vezes com os júniores e até depois com os séniores, cheguei a certos sítios para almoçar e o dono dizia, vocês são do Amor, somos, aqui só com dinheiro vivo. Para pagar só com dinheiro vivo não aceitamos cheques de ninguém. Se traz dinheiro vivo, muito bem, se não tiver a gente não serve. Muito bem. E eu então, olha, eram estas coisas que aconteciam. Havia demasiadas histórias mal resolvidas. Se fosse a contar, não sei. Muito bem, muito bem. Então, e agora voltamos para acabar lá mesmo ao início. Portanto, como é que era aquela sede, como é que era o loto, o que é que havia lá? Havia snookers, matraquilhos, o que é que era esse espaço? Na parte interior lá da outra sala havia um snooker, mas uma salinha mais ao lado havia jogo de cartas, que estavam ali às vezes até nascer o sol. E depois até à meia-noite, 1h ao máximo, havia o loto, que eram os cartõezinhos, que ia o João Moisés cantar as bolas. Sim. Às vezes já estava o tabuleiro cheio de bolas, ainda ele estava a dar à manivela e a dormir. E a gente olhava. Ou seja, adormecia a rodar a manivela. Adormecia a rodar as bolas. E depois começava ali, havia 4, 5 bolas no tabuleiro, ele tirava ao calhas, número tal. Depois quando acabavam é que começava novamente. E depois a gente a malta não levava aquilo para a brincadeira. Nunca ninguém se chateou por causa disso. Era um divertimento. E ainda participou em alguma coisa do bingo ali da cooperativa ou não? Sim. E como é que era aquilo? Aquilo tinha espetáculos também? Ouvi dizer que tinham fadistas. O que é que se lembra desse? Aí tenho uma história ou duas para contar. Então diga lá. Eu era quem ia buscar os artistas a Lisboa ou qualquer lado era eu. Cheguei a buscar algumas, até a Cidália Moreira veio aqui, na altura ainda era o marido, o professor. Sim. E depois havia o bingo, havia variedades e depois continuava o bingo. Houve uma vez que fui daqui para a Avenida de Roma para ir buscar, coitada, já morreu. Deus tenha. A Mara Abrantes. Sim. Fui lá, à casa dela, senti um cão a ladrar lá dentro, bati à porta, nada. Vim para a rua, subi outra vez, tumba, bati, nada. Ou não me abriu a porta ou não estava lá. Tínhamos combinado eu ir lá buscá-la para vir cantar. Ora, tive que vir embora, na altura foi a única artista que faltou, mas um dia mais tarde, não me lembro quanto tempo depois, ela depois veio por ela, eu não dei explicações do que é que aconteceu ou não, mas depois ela veio cá. Cumpriu. E como é que era essa sala? Também era levada assim um bocado na brincadeira ou aí a coisa já era um bocadinho mais séria? Havia um gajo que estava metido nisso, que era, já não me lembro o nome dele, que andava nestas coisas dos jogos dos bingos da Amador e Salgueiros. Do Amor, e já não me lembro agora o nome, era um brasileiro. E aquilo combinado com o Mário Rui, já se sabe, aquilo até dava dinheiro, só que pronto. A gestão daquilo é que era complicado. A gestão, aquilo a gente já sabia ao fim dos jogos para onde é que ia o dinheiro, não?
toda a gente sabe, eu não quero estar aqui, a gente já sabe na altura para onde é que ia o dinheiro. Muito bem, muito bem. Havia muitos jogos envolvidos nessas coisas. Era como o bingo era igual. Muito bem. O bingo, o outro, já o do lado ao pé do Correio novo, que era a Moura de Seixal, mas o Seixal nunca lá pôs os pés. O Moura nunca... Porque o Mário Rui estava sempre à espera que fechasse as portas para trazer o dinheiro, mas esquecia-se que havia impostos para pagar. Sobre aqueles valores. Pois. Era um esquecimento. Mas pronto, e depois deu no que deu. Tiraram Exato. O bingo ao Moura, foi para o Casa Pia. E lá está, continua a funcionar. Ainda continua. Muito bem, então agora pergunto-lhe ao contrário, destes anos todos, destes 46 anos já, quais são as melhores recordações ou os melhores momentos que viveu aqui? Os melhores momentos foi quando subimos à primeira divisão, fizemos o acompanhamento da equipa desde Coimbra até Leiria, jantámos com os jogadores em Leiria e alguns dirigentes, fizemos uma grande festa e foi aqui no Corete e foi na subida também do Amora por 2 vezes à segunda divisão, onde estava o meu filho também. Esteve nas 2 subidas. Pronto, essas alegrias a mim não me esqueço, não é? E depois eu era o homem dos foguetes. Quando havia qualquer coisa, subida ou aniversário do Amor, lá tinha que eu ir a mandar os foguetes. Normalmente aqui do Cabo da Marinha, não é? Não, era aqui da varanda do restaurante do Amor. E antes disso era do peão. Okay. Mandava ali do peão. Portanto, durante os anos 70 e 80 era o fogueteiro de serviço? Era o fogueteiro. Muito bem. Costuma ser para toda a obra. Muito bem. Passado estes 46 anos, valeu a pena esta dedicação ou não? Valeu, não estou arrependido. Se voltasse atrás, fazia a mesma coisa. Não tenho problema nenhum. Muito bem, muito bem. O meu filho há bocadinho disseste que ele esteve no Lessa, mas antes do Lessa o José Muniz levou-o para a Madeira. Certo. Para o Machico. Ganharam a Taça da Madeira nesse ano, onde estava o Nacional, onde estava o Marítimo e essas equipas todas. O Machico venceu a taça desse ano com o Zé Muniz. E depois de lá, o Festas, que teve aqui, levou-o para o Lessa. Lessa teve um azar que foi operado às 2 hernias, o que é que foi? Inguinais, sim. Foi operado, teve 7 meses parado. Depois de lá, veio para o Estoril. Só que no Estoril não podiam inscrever jogadores, tinham uma dívida com o estrangeiro. Ele procuraram para aquilo que ia, veio para aqui para o Amora, foi esse ano, também subiu. Era o Carvalho o treinador. Esteve aqui, ele escolheu para vir para o Amora 6 meses, os últimos 6 meses aqui para conseguir competir. Daqui foi para o Atlético, foi para o Estoril. No Estoril ainda fez o último jogo no Chá de Alvalade o Amora. O Estoril com o Sporting, ele marcou os 2 golos, ganharam 2-1. Depois jogou mais uma época no Estoril, o Estoril subiu outra vez e ele depois foi para o Atlético. Do Atlético, pronto, ainda esteve aqui, depois foi para o Atlético, do Atlético foi para o Oriental, fez meia época e desistiu do futebol. Sim, porque já não era... Tinha 31 anos. Sim, e desistiu do futebol porque ele disse que já estava farto daquela vivência. Daquelas vivências que por vezes não havia não havia cumprimento daquilo que era combinado. Ele desistiu porque quis. Muito bem, muito bem. Ok, Sr. Domingos, obrigado. E hoje já sabe onde é que ele está. Certo. Já sabe. Ele hoje faz parte da estrutura do Penafiel, Team manager. Ele é que está, o chefe lá da SAD. Certo. É o administrador da SAD e o meu neto também lá está. Muito bem. Também está lá. Os 2 Domingos. E por acaso não lhe perguntei isso mais à frente, quando tinha Domingos filho
na estrutura diretiva do Amora também, e Sim. tinha Domingos Neto, que são 3 Domingos, que ainda fez também jogos aqui no Amora, no plantel sénior. Via o Neto a jogar da mesma maneira que via o filho, ou não? Não tão bem, não tanto, porque o meu neto era um bocadinho mais, não é dizer como costuma ser, um bocadinho molingão, mas não, o meu filho era um bocadinho parado, mas sabes que ele sabia o que fazia. E o meu neto era mais aquela coisa da força e mais. Querer. Mesmo assim, ainda teve 4 anos e estudo. Muito bem. 4 épocas sim, e estudo. ainda fez uma carreira curta nesse sentido. Muito bem, Sr. Domingos, obrigado por partilhar estes bocadinhos connosco e também estas fotografias. Foi um gosto.